Boa noite. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre estes mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Quando o Senhor seu Deus introduzir vocês na terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele tiver dado a vocês grandes cidades que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, então cuidado, não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Ao Senhor, seu Deus, vocês devem respeitar e servir somente a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Não prestem culto aos deuses das nações vizinhas, porque o Senhor, o seu Deus, que está sempre presente entre vocês, é Deus zeloso, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês e vocês sejam varridos da face da terra. Aqui, nessa leitura, nós começamos vendo aquilo que é chamado de Shema entre os judeus, que é a confissão de fé israelita, que começa com Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o Senhor é o único Senhor, não tem como nós querermos adorar outro Deus. Outro Deus é apenas perda de tempo, porque os ídolos das nações, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não caminham, nenhum som sai de suas gargantas, e semelhantes a eles tornem-se os que os adoram, diz a palavra de Deus no Salmo 115. Então o Senhor é o único Deus. Mas o Senhor, quando fala Adonai Eloheinu, Adonai Echad, a palavra Echad não é uma unidade composta, não uma unidade absoluta. Para ser uma unidade absoluta deveria ser Yahid, mas ali a palavra hebraica é Echad. Echad significa que Deus ele é uma unidade composta, ou seja, existe uma pluralidade na unidade de Deus. Por isso que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai, o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele é o Theos Pantocrator, Deus Todo-Poderoso, equivalente a El Shaddai. Na Septuaginta, El Shaddai é Pantocrator, Theos Pantocrator. Deus Todo-Poderoso tem todo o poder, mas o Filho também, Jesus, tem todo o poder. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. O Espírito Santo também é poderoso, o Espírito de poder que Deus enviou sobre os discípulos no dia de Pentecoste. É o Espírito de Deus e de Cristo. É a terceira pessoa que compõe a unidade de Deus. Então a unidade de Deus é expressa pela palavra hebraica Echad, que não é uma unidade absoluta, mas é uma unidade composta. Para se entender a Trindade é muito difícil. Agostinho caminhava na praia, segundo dizem, numa de suas histórias, num de seus pensamentos, de suas memórias. E ele estava muito preocupado com a doutrina da Trindade. Ele estava tentando compreender aquilo que é um mistério, apesar de revelado não totalmente, mas o suficiente para nós compreendermos Deus.
ele tentar resolver, desculpe a redundância, mas ele tentava resolver na sua mente finita um mistério infinito. Ele passou perto de um menino que estava cavando na areia, e o menino, enquanto cavava na areia, ele observou aquele menino e por um pouco de tempo se esqueceu daquele seu dilema. E foi lá e perguntou para o menino: você está cavando na areia? E o que você pretende colocar dentro desse buraco? O menino falou: o oceano. E daí ele disse: olha, Deus falou comigo. Eu estou tentando também colocar num buraquinho que é a minha cabeça, o meu cérebro, todo o oceano do conhecimento de Deus. Estou tentando também uma coisa impossível. Então é isso, é difícil mesmo, mas não é algo que não se possa ter uma ideia. A ideia que nós temos é suficiente para a nossa salvação. E aqui ele diz que não devemos prestar culto aos deuses das nações vizinhas. A gente não deve adorar outro Deus senão o Senhor. Não dá para ser crente e ser budista ao mesmo tempo. Não dá para ser crente e ser islamita. Não dá para ser crente e ser hinduísta. Então não dá para ser crente e adorar imagens de escultura representando pessoas já falecidas ou pessoas que nunca existiram, que só existiram na mente do poeta, que ficou visionando algo incompreensível e maravilhoso para representar aquilo que não é. Então nós devemos adorar somente o Senhor, e em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A palavra de Deus fala muito contra a idolatria. Uma das razões de Deus querer exclusividade de Israel é porque ele é também Elcaná, Deus zeloso, Deus ciumento. Deus é como um marido ciumento, que não quer, nenhum marido que se preze ou que ame a sua esposa quer dividi-la com outro homem. Assim é o nosso Senhor, nosso Deus. Ele quer exclusividade, adoração exclusiva de seus adoradores, sem mistura, sem comprometimento com outra pessoa. Então ele é Elcaná, Deus zeloso, Deus ciumento, que quer o nosso amor e quer nos amar. Ele quer que nós o amemos somente a Ele, porque Ele fez muitas maravilhas por nós. Muitas das coisas que recebemos de Deus são coisas que nós não merecíamos. É isso que diz na palavra de Deus. Quando Ele tiver dado a vocês grandes cidades que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, então cuidado, não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Muitas pessoas, quando saem da miséria, Deus as tira de um lamaçal, de um tremedal de lama, e essa pessoa, depois de um tempo, ela começa a achar que ela se salvou por sua própria força, que ela se salvou porque ela era boazinha, e começa a olhar as outras pessoas com um olhar soberbo, com o nariz empinado, e não reconhece que todas as bênçãos que ela recebeu veio de Deus. Isso também é um perigo muito grande para a pessoa. A soberba é um perigo muito grande para a pessoa. Então nós nunca devemos nos esquecer de onde viemos, da rocha a qual nós fomos tirados. Foi isso que Deus fala em Isaías para Israel: lembrai-vos da rocha que vocês foram tirados, de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. Vocês têm sangue idólatra nas suas veias, então não se esqueçam disso, que vocês precisam ser transformados, que vocês precisam terem uma transfusão de sangue, ou seja, o sangue de Cristo deve correr como a vida de Cristo nas vossas vidas para transformar totalmente o seu ser. Então é isso. Nós precisamos de Deus, devemos amar a Deus,
e devemos sempre agradecer a Deus e nunca se esquecer de onde que nós saímos, para que não venhamos a nos ensoberbecer, esquecer o Senhor e continuar trabalhando com as nossas próprias forças.